das quais o nome de uma era Sifrá e a outra Puar. E disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Amém? Pai, eis a tua palavra. Eu quero te pedir que o Senhor conduza toda ela, que o Senhor tenha liberdade entre nós e fala conosco, Pai, poderosamente nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Se eu pudesse não, vou ter que dar um tema, né? Porque depois que termina a mensagem, meu marido já pergunta logo qual é o tema. Então, coveiro ou parteiro? Coveira ou parteira? Quem é você? Uma coveira ou uma parteira? Quem é você, homem? Um coveiro ou um parteiro? Coveiro ou parteiro? A Bíblia diz que depois da morte de José, um novo rei se levanta. E como ele não conhecia José, a Bíblia diz que ele ali resolve fazer um inventário da sua terra, do seu território. E quando ele faz aquele inventário, ele descobre que havia muito israelitas ali, né? Muito judeus ali. E a Bíblia diz que a terra estava cheia deles, eram muitos, né? Era um número esmagador. Então o faraó, ele se preocupa e ele fala assim: olha, nós precisamos fazer alguma coisa, porque é muitos deles. Então vá que eles um dia se revoltam e eles se juntam a uma nação inimiga e lute contra nós. E aí ele elabora um plano. Na verdade, ele elaborou 3 planos, mas nós vamos até o segundo. E o primeiro plano que ele fez, que ele elaborou, foi: olha, nós vamos escravizar esse povo, nós vamos fazer eles trabalharem tanto, que eles vão chegar em casa tão cansados que eles não vão querer ter nada com as esposas, e eles vão, assim a gente vai evitar que eles procriem. Gente, mas o povo era abençoado. O povo chegava em casa morto, cansado, não tinha televisão na época, o que eles iam fazer? Não tinha televisão. O povo chegava cansado, aí ele chegava em casa todo cansadinho, mas não tinha televisão. Vem cá, minha mulher, bora fazer um fio aqui. E aí a intenção de Faraó era com que eles cansados, eles não procriassem. Mas mesmo com todo o cansaço, não impediu aquele povo de fazer filho. E aí ele tem uma outra ideia, né? Então, como esse primeiro plano, por mais que eles escravizassem aquele povo, por mais que eles fizessem aquele povo ficarem tão exausto, cansado, e chegasse à noite e não quisesse nada, mesmo assim eles conseguiam engravidar as mulheres. Então ele tem outro plano. Já que as mulheres deles estão engravidando, eles chamam duas parteiras hebreias, e o faraó diz para elas: olha, quando vocês estiverem ajudando as mulheres hebreias a darem à luz, vocês vão ficar de olhos bem abertos. Se for menino, você vai matar eles ali, e se for menina, você vai deixar viver. Então a ameaça ali era para os meninos, porque eles entendiam que os meninos poderiam crescer, né, ficar forte e se rebelar contra eles, e se unir a uma nação inimiga e lutar contra eles. Mas naquela cultura, naquela época, as mulheres não representavam perigo, e era por isso que eles mandaram apenas matar os homens. E a Bíblia diz no versículo 17 de Êxodo, né, Êxodo 1 no versículo 17, diz que as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe disseram. Antes, conservavam os meninos com vida. Então aquelas parteiras, mesmo com o risco eminente de morte, elas preferiram temer a Deus, obedecer a Deus, e elas não mataram aqueles meninos. E aí o faraó ali, o rei, pergunta para elas, né, o que estava acontecendo, porque as hebreias continuavam a dar à luz a meninos. E elas falaram: olha, elas são muito espertas. Quando nós chegamos lá, elas já tiveram seus próprios filhos, né? E eu não sei como elas fizeram. Eu não acredito que não foi de toda uma mentira. Então eu não sei como elas agiram.
Mas a Bíblia diz que o Senhor foi bondoso com elas e deu-lhes família, deu-lhes casa ali, porque o Senhor, Ele recompensa aqueles que são fiéis a Ele. E quando a gente olha essa história de Faraó e dessas parteiras, nós vemos que ali existem duas pessoas. Um coveiro, né, que quer matar, que quer enterrar pessoas, e outra parteira, que quer dar luz, que quer deixar outras pessoas viverem. E quando a gente pensa nisso, a gente fala que coveiro é a mesma coisa que abortadores de propósito. Os coveiros são aquelas pessoas que querem te paralisar, e eles são muito preocupantes. E uma pessoa que ela é coveira, ela não consegue ver a visão que Deus te deu. Ela não consegue entender a visão que Deus te deu. Uma pessoa que é coveira, ela sempre vai trabalhar para te paralisar. Ela sempre vai tentar fazer você retroceder. Ela sempre vai tentar fazer com que tudo se torne muito difícil para você, até o ponto de você desistir de sonhar, desistir de gerar, desistir de viver o propósito de Deus na sua vida. E talvez você olhe assim e fala: pastora, mas nós estamos em uma jornada da honra. E como você fala sobre isso? E é justamente por isso que eu estou falando nessa noite. Pessoas coveiras, você precisa amar, servir elas e honrar elas. Amém? Pessoas que são coveiras, que fazem de tudo para te paralisar. Pessoas que fazem de tudo para você não gerar os sonhos do Senhor. Pessoas que fazem de tudo para que você retroceda e não viva a promessa de Deus na tua vida. Essas pessoas você precisa amá-las, você precisa servi-las e você precisa honrá-las. Mas de uma coisa eu lhe digo: você não pode andar com elas. Pessoas que são coveiras, você precisa amar, servir e honrar, mas você não pode andar com elas. Dessas pessoas você precisa se desconectar. E parece estranho quando nós estamos falando em uma cultura de honra. Só que Jesus, ele é o maior exemplo de servo que já existiu, é ou não é? Jesus é o nosso maior exemplo de servo que já existiu na face da terra. E quando a gente lê o livro de Marcos, nós estamos estudando os evangelhos, e a gente percebe que nos evangelhos, em cada um, o Senhor vai se representar de uma forma. Em Mateus, ele se representa como rei. Lucas vai representar Jesus como homem perfeito. João vai revelar o Filho de Deus. Mas Marcos, ele revela Jesus como servo. Marcos, ele revela Jesus como servo. Então Jesus, ele é o maior servo, o maior exemplo de servo que nós já vimos, né, e aprendemos com ele. E em Marcos, no capítulo 10, no versículo 45, diz assim, olha: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5 ao 8, eu amo esse trechozinho da Bíblia, esses versículos, porque diz assim, olha, Filipenses no capítulo 2, no versículo 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Então Jesus é o maior exemplo de servo que existe. Amém? E quando a gente olha a história de Jesus, ele nos ensinou que nós devemos amar a todos, certo? Jesus, ele nos ensinou que devemos amar a todos. Jesus amou a todos a ponto de morrer por nós quando éramos ainda pecadores. Ele não fez acepção de pessoas. Ele não disse: eu vou morrer por Mariana, mas eu não morro por Marcelo. Eu não vou morrer por você e não vou morrer por você, não. Ele amou todos de igual forma que ele se entregou e deu a sua vida por todos nós quando ainda éramos pecadores. Amém? Então Jesus nos ensinou a amar a todos. Jesus nos ensinou a servir a todos.
Ele não fez distinção de cor, de raça, de sexo. Ele serviu a todos que precisavam. Quem precisou de um milagre no tempo de Jesus e teve fé, recebeu. Então, Jesus, quando ele veio, ele amou a todos, ele serviu a todos e ele honrou a todos. Porque na época de Jesus, as mulheres não tinham voz, as crianças não tinham voz. E o Senhor, ele honrou tanto os homens, quanto as mulheres, quanto as crianças. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente entende que ele, sendo o maior exemplo de servo, ele amou a todos, serviu a todos e honrou a todos. Mas mesmo rodeado por uma multidão de pessoas, ele não andou com todo mundo. Ele escolheu 12 para andar perto dele, e 3 ele escolheu para andar juntinho dele. Então percebe? Mesmo o maior exemplo que nós temos na Bíblia de servo, ele amou a todos, serviu a todos, honrou a todos, mas ele não andou com todos. Ele escolheu 12 para estar perto dele e 3 para estar ainda mais perto. Então nós precisamos entender que a palavra é verdadeira, né? Nós estamos nessa jornada da honra. Nós precisamos amar a todos, honrar a todos, servir a todos, honrar a todos. Mas nem sempre você vai precisar andar com todo mundo. Porque às vezes tem pessoas que não estão no mesmo nível de fé de você. E é capaz, sendo tão pessimista, de fazer você desacreditar daquilo que Deus colocou na tua vida, daquilo que Deus está gerando em você. E dessas pessoas, meu irmão, você vai precisar se desconectar. Não é deixar de amar, não é deixar de servir, não é deixar de honrar, mas é entender que há pessoas que você não pode trilhar o mesmo caminho. Uma vez eu estava muito triste, talvez eu já contei esse testemunho aqui. E alguém fez alguma coisa que me entristeceu bastante. E eu fui para o joelho, eu fui orar. E eu falei com o Senhor naquele dia, eu falei: Senhor, eu não sei o que fazer para essa pessoa gostar de mim. Tudo que eu faço ainda é pouco. Eu faço, mas ela só vê defeitos em mim. Ela nunca consegue olhar uma qualidade em mim. Tudo que eu faço para ela é pouco. Ela só encontra defeitos em mim. E naquele dia eu pedi ao Senhor que me ensinasse a não me ofender com aquilo, com as palavras de afrontas que essa pessoa falava. Eu falei: Senhor, me ajuda a não me ofender. Me ajude a ouvir, ficar para lá. E eu queria me aproximar dessa pessoa, mesmo sabendo que ela sempre ia fazer as mesmas coisas comigo. E a palavra que o Senhor me deu naquele momento, que o Senhor falou fortemente no meu coração, foi: não tente juntar o que Deus não uniu. E na hora eu não consegui entender, gente. E eu falei: Deus, eu quero entender. Como assim? Não tente juntar o que Deus não uniu. Não tente juntar o que Deus não uniu. E eu fiquei com aquilo. E depois eu consegui entender. E o Senhor foi ministrando no meu coração. E naquele dia eu entendi que eu precisava amar essa pessoa, que eu precisava servir essa pessoa se fosse preciso, mas que eu não deveria andar com ela, porque o propósito era diferente. Então o que eu queria não era apenas amar, o que eu queria não era apenas servir ou honrar, eu queria era andar com essa pessoa. E naquele dia eu entendi que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então eu entendi a partir daquele momento que se eu tivesse 1 quilo de arroz, eu deveria dividir com essa pessoa meio a meio. Se fosse preciso dormir num dia, numa noite no hospital, ou quantos dias fosse necessário, eu iria fazer por aquela pessoa. Mas a partir daquele dia, eu decidi não andar com ela. Sabe por quê? Porque senão eu não ia conseguir entender o que Deus tinha para minha vida. Olha aqui, rapaz, ter marido prendado é outra coisa, né? Rapaz, glória a Deus por tua vida. Já colocou, não foi planejado não, gente. Ele fez agora e colocou aqui. Coveiro ou parteiro? Então, às vezes você vai precisar entender que você vai precisar amar, você vai precisar honrar, você vai precisar servir, mas você não precisa andar e caminhar juntos. Porque às vezes a gente fica batendo de frente, angustiado, desesperado, com coisas que Deus não impôs para você. A ordem do Senhor é amar a todos, é seguir a paz com todos, sim ou não? Sim, a ordem do Senhor é para que nós amássemos todo mundo, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Mas o Senhor não impôs para nós
andar com quem não está no mesmo propósito, andar com quem não está na mesma visão, andar com quem não tem o mesmo nível de maturidade para entender o que Deus está fazendo. Porque se nós tentarmos nos aproximar de pessoas, ao invés de nos aproximarmos do propósito, nós corremos o risco de abortar aquilo que Deus já começou a fazer. Porque há pessoas que lhe dá mais esperança, mais fé, mas tem pessoas que tiram sua fé. Ela suga a sua energia, a sua fé, a ponto de você duvidar que Deus tem poder para fazer. Então, a partir de hoje, pastor, eu vou ter que andar sozinho? De forma alguma. De forma alguma. A Bíblia diz que quando o Senhor fez, que Deus fez Eva ali para Adão, qual foi a palavra que ele usou ali? Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. E em Eclesiastes, coloquei Filipenses aqui. Em Eclesiastes, no capítulo 4, do 9 ao 12, diz assim, é melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém? Então não tem a ver com andar sozinho. Tem a ver com entendimento. Que há pessoas que você, para o seu bem espiritual, você vai precisar se desconectar. Porque algumas pessoas são abortadores do propósito. São abortadores da promessa de Deus na tua vida. Elas vão te fazer você desacreditar que Deus tem poder para agir na tua vida. Que Deus tem um poder de realizar um milagre na tua vida. Tem pessoas que quando você está naquele momento de desânimo, ela chega para você e diz: minha irmã, continue acreditando, continue sonhando, porque para Deus nada é impossível. Mas o coveiro, ele vem e fala para você: ei, é difícil mesmo, né? Eu conheci alguém que era desse jeito, morreu. Eu conheci alguém que envelheceu e não conseguiu realizar esse sonho. Você precisa se conectar a pessoas que conseguem entender que Deus tem o poder de fazer, realizar o impossível na tua vida e na vida de quem Ele quiser, porque Ele tem poder. E às vezes nós precisamos esconder o milagre, porque Isabel, a Bíblia diz que quando o Senhor fez com que Isabel engravidasse, já de idade, ela escondeu, ela não contou para ninguém que ela estava grávida. E só nos dias que ela estava próximo a dar à luz é que ela revelou. E quando nós falamos para nós nos desconectar de coveiros, é porque nós precisamos proteger o milagre. É porque nós precisamos proteger a promessa. É porque nós precisamos proteger o sonho. É porque nós precisamos proteger a nossa fé, proteger a nossa mente e o nosso coração e manter firme no propósito que Deus tem para nossas vidas. E quando a gente fala que existe coveiros, e eu espero de verdade que nessa igreja não tenha, e se tiver, hoje é tempo de mudança em nome de Jesus. Porque nós sonhamos e nós profetizamos que a palavra verdadeira será uma casa que honra a Deus e honre as pessoas que amam a Deus e amem as pessoas que sirvam a Deus, que sirvam as pessoas e que sejam parteiros, que sejam facilitadores para que o propósito de Deus se cumpra na vida de outras pessoas. Nós sonhamos com uma igreja que seja como aquelas hebreias, facilitadoras do propósito de Deus. Pessoas que não tenham inveja de porque eu não estou gerando, você também não vai gerar. Porque a Bíblia diz que o Senhor deu para aquelas parteiras famílias. Talvez elas não tinham filhos, mas ainda assim elas não estavam impedindo os filhos das outras de nascerem. E isso é o que nós sonhamos para a palavra verdadeira. Pessoas que mesmo que não tenha recebido ainda, pessoas que talvez por mais que ainda não tenha visto nas suas mãos, não tenha inveja do que Deus já está fazendo na vida de outras pessoas, e sejam facilitadoras para que o propósito de Deus se cumpra na vida do meu irmão, mesmo que eu ainda não tenha recebido, mesmo que eu ainda não tenha visto o meu acontecer.
Eu quero facilitar para que os outros vejam o cumprimento da promessa de Deus. E as parteiras, elas receberam um decreto para matar tudo de novo que nasceria. Mas elas decidiram não fazer, não matar, mas deixar viver. Elas decidiram que elas iriam viver o cumprimento da promessa de Deus. Então, enquanto os coveiros, você precisa se desconectar dos parteiros, você precisa se aproximar. Enquanto dos coveiros, você precisa para o seu próprio bem se desconectar. Não é deixar de amar, não é deixar de servir, não é deixar de honrar. Mas essas pessoas, infelizmente, você precisa se desconectar. Mas os parteiros, essa sim, vocês precisam, nós precisamos amar, nós precisamos servir, nós precisamos honrar e nós precisamos andar com elas. Enquanto os coveiros, nós não andamos com eles, apenas amaremos, serviremos e honraremos. Com os parteiros, nós amaremos, serviremos, honraremos e andaremos com eles. Porque os parteiros, eles são facilitadores, eles sonham o sonho de Deus e eles desejam que os sonhos de Deus se cumpram na minha vida, na sua vida e na vida dessa igreja. Os parteiros, eles não estão preocupados se o meu ainda não aconteceu. O que ele quer ver é o propósito de Deus se cumprindo para esse tempo. E essas pessoas, elas são pessoas chaves que destravam destinos. Essas pessoas são aquelas pessoas que dizem para você: alguém um dia te falou que você não ia a lugar nenhum, mas eu quero, em nome de Jesus, liberar uma palavra sobre a tua vida. Você vai longe sim, em nome de Jesus. Oh, não importa se um dia sua mãe, quando você era pequeno, disse que você não serve para nada, não presta para nada, não iria a lugar algum. Eu acredito nos sonhos de Deus na tua vida e eu creio que você ainda vai voar longe. Você está sendo uma flecha polida pelo Senhor e Ele vai tirar você da aljava, Ele vai te lançar longe. Essas são pessoas parteiras e essas são as pessoas que nós oramos e pedimos: Senhor, envie para esse lugar e nos faça ser assim também. Pessoas parteiras serão balizadoras de Deus na sua vida. Elas vão te alinhar e elas vão te conduzir. Elas vão te falar a verdade, mesmo que você não queira ouvir. Porque quando a gente fala de pessoas coveiros, às vezes as palavras dos coveiros são doces como mel, mas quando você come, aquilo desce como fel. Porque ele não se preocupa com o seu futuro. Ele vê que você está indo no caminho errado, mas ainda assim ele te incentiva a você continuar naquele caminho. O parteiro, pelo contrário, às vezes vai falar uma palavra um pouco dura que você não queria ouvir, mas ele está preocupado em te fazer seguir o caminho verdadeiro, o caminho da verdade, o caminho que te levará para o seu destino final, o propósito de Deus na sua vida. Eu me lembro que quando eu estava para ganhar um dos meus filhos, tinha uma médica, acho que foi o Gabriel, e ela falou comigo: mamãe, bora pôr força aí. Você está fingindo com o seu rosto que você está colocando força, mas não está colocando o suficiente. Na hora eu fiquei brava. Gente, como ela fala uma coisa dessa comigo? Eu tô sentindo uma dor danada, colocando uma força danada. E a mulher disse que eu não estava colocando força. Mas ela entendia que se eu continuasse daquele jeito, correria o risco de Gabriel passar da hora de nascer. E ela falou comigo: mamãe, olha, não é só na cara não, é no corpo, põe a força. Então pessoas parteiras, elas vão te alinhar, elas vão te conduzir. E às vezes ela vai falar coisas que talvez o seu coração não deseja, mas é necessário para você seguir o caminho que Deus quer para você. Então essas pessoas nós precisamos nos aproximar. Elas são como águas no deserto. Parteiros são aqueles que lutam por você nos bastidores. Sabe, nós oramos por uma igreja e nós pedimos ao Senhor que nos faça viver isso, que o Senhor nos faça entender e compreender isso, que o Senhor nos ajude a viver dessa forma, não a pregar somente, mas a viver de uma forma que sejamos, como fala a palavra, quando escudeiros das pessoas, essa é a palavra, mesmo quando a pessoa não está por perto.
Porque tem gente que é tapinha aqui, tapinha ali, meu pastor, meu amigo, fulano de tal é meu amigão do peito. Aí quando ajunta com outra pessoa que vai participar de outro banquete com outra pessoa, é falando tão mal. São comidas envenenadas, de fofoca, de calúnia. Mas quando nós falamos de parteiros, nós falamos de pessoas que são fiéis, que são leais, que mesmo que você não esteja por perto, ela ainda vai lutar a seu favor, ela ainda vai te proteger. Parteiros são pessoas que enxugam as lágrimas. E essa é a nossa oração. Que o Senhor nos faça se tornar parteiros, a ponto de olhar para uma pessoa e de entender, de ajudar, de enxugar as lágrimas. Sabe? Elas não se envolvem com você. Parteiros, eles não se envolvem com ninguém por interesse. Eles se envolvem porque eles reconhecem o que você tem, o que está sobre tua vida. Eu honro o que você carrega, mais do que você pode me oferecer. Eu honro a sua vida. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu falei isso. Eu falei, mais do que os serviços que você pode prestar, eu celebro quem você é, o que você carrega. Porque às vezes os coveiros, eles estão interessados apenas no que você pode oferecer. E o dia que você não tem mais para oferecer, eles viram as costas para você, eles te abandonam. Mas que o Senhor levante nesse tempo uma geração de parteiros que diz assim, olha, você não tem nada a me oferecer, mas eu continuo do seu lado porque eu acredito no que você carrega, eu acredito no que você tem, o que Deus tem sobre a tua vida, e eu quero andar junto, eu quero caminhar junto e viver e receber o que Deus tem através da tua vida. Amém? Aleluia. Parteiros, eles enxergam o potencial das pessoas, mesmo quando ninguém enxerga. Eles não desistem de você, mesmo quando a própria pessoa desiste. Sabe, tem pessoas que o Senhor precisa preparar um parteiro para estar ali do lado, para dizer assim, ei, você desistiu dos seus sonhos, você desistiu da caminhada, mas eu continuo acreditando em você. Eu continuo acreditando no chamado de Deus para a tua vida. Eu continuo acreditando no que Deus tem para fazer através de você nessa terra. Sabe, nós precisamos de pessoas assim. Parteiros são pessoas que transformam decretos de morte em decretos de vida. Enquanto coveiro, tudo que ele quer, morte, é enterrar os teus sonhos, é enterrar o teu chamado. Parteiros não, ele pega decretos de morte e ele transforma em vida. E ele diz, eu posso te ajudar de alguma forma? Eu quero te ajudar. Você tem aquele sonho, eu tenho condições de pagar o teu curso, eu tenho condição de fazer isso por você, deixa eu te ajudar. Eu quero ser alguém que semeia no teu ministério, porque eu acredito no que Deus vai fazer através de você. Porque às vezes nós estamos, irmãos, vendo nossos irmãos sonhando, e nós temos condições de investir, mas nós não investimos. Por quê? Porque nós estamos pouco preocupados com o que eles pensam, do que eles desejam. Isso é uma coisa que eu aprendo, é que todos nós precisamos de parteiros na nossa vida. Todos nós. Pastor Gesiel, ele precisa de um parteiro na vida dele, como pastor. Ralph como obreiro, cada um como líder de departamento, e até um irmão que não tem cargo nenhum, ou até um irmão que aceitou hoje e sentou no banco. Todos nós precisamos de parteiros na nossa vida, de pessoas que lutem por nós e falam, olha, eu só te deixo quando o sonho de Deus nascer na tua vida. Eu quero ver, eu quero me alegrar o dia que diz, nasceu, aquilo que Deus prometeu na tua vida, nasceu, aconteceu. Sabe, nós precisamos de pessoas que estejam no pódio conosco, se alegrando. Esse tempo nós estávamos assistindo uma série, e aquilo mexeu comigo, gente, mexeu, me angustiou. Eram, acho que, se eu não me engano, 5 homens que estavam em uma competição, e quem chegasse por último seria desclassificado. 3 primeiros chegaram e 2 ficaram para trás. E quando eles viram que um se machucou,
Os 3 que estavam cá começaram a torcer. Vai fulano, chega. E eles começaram a ficar apreensivos, porque um estava passando na frente. E quem ganhou foi esse um que eles não queriam. Mas só para resumir, esse um que ganhou era quem trabalhava contra eles. Que não queria de forma alguma, fazia de tudo para prejudicar os 5. E aí aqueles 3 que ganharam primeiro não se alegraram, não conseguiram se alegrar com um que chegou. E aí um que chegou, ele estava cá comemorando sozinho. E aí eu pensei, falei, Deus, que tristeza. Não tem ninguém para comemorar a sua vitória. Não, os outros 3, eles não estavam errados por não comemorar a vitória do de cá. Foi porque aquele que ganhou por último, ele fazia de tudo para atrapalhar os outros. Ele fez durante todo o programa de tudo para machucar os outros, para ferir os outros. E quando ele ganhou, ninguém conseguiu celebrar. Sabe por quê? Porque ele passou o programa todo tentando atrapalhar as outras pessoas de chegarem no pódio, de chegarem no final. Triste é quando alguém não tem ninguém para celebrar. Então não adianta você ganhar uma conquista, não adianta você ir longe se você não tiver ninguém para celebrar. Vá devagar, mas leve alguém do seu lado. Sabe, mesmo que você demore de chegar, leve alguém do seu lado, porque quando chegar lá no topo, no dia da vitória, você vai ter alguém para celebrar com você. Triste é quando você ganha e você olha e você vê que passou a vida toda tentando puxar o tapete dos seus irmãos, tentando fazer com que os seus irmãos caíssem e dizer, nossa, eu recebi, mas eu não tenho ninguém para celebrar comigo. A Bíblia diz que o paralítico de Cafarnaum, ele foi curado. Mas sabe como ele foi curado? Pela fé dos seus amigos. A Bíblia diz que os amigos souberam que Jesus estava em um lugar. E os amigos, eles destelharam, né, o telhado. Eles tiraram as coisas lá do telhado e eles desceram um amigo pelo telhado. Todos nós precisamos de amigos como o paralítico que luta por você, que vá por você, sabe, que te carrega no colo, que te ajuda a vencer os obstáculos. Aquele paralítico, por ele sozinho, ele nunca ia conseguir ser curado. Aquele paralítico, sozinho, ele estaria paralítico até o dia de hoje. Quem ajudou ele a não ser mais paralítico? Os seus amigos. Então, os amigos daquele paralítico naquele dia foram parteiros para ele, porque ajudaram pela fé, né? Levaram ele ao caminho do milagre. São pessoas que acreditam em você e acreditam por você. Os amigos dos paralíticos foram pessoas que acreditaram nele e acreditaram por ele. Talvez eles ouviram um paralítico dizer assim: ai meu Deus, eu vou morrer nessa situação. Eu acho que eu nunca vou andar. Eu acho que eu nunca vou correr. Mas aqueles amigos disseram: ei, Jesus está aí. Vamos lá, eu levo você. Eu vou com você. E talvez aquele homem disse assim: ai, mas é tão ruim. Vocês vão me descer pelo telhado. E aqueles amigos disseram: não tem problema. Vamos fazer o que puder. Mas você vai voltar a andar. Você vai voltar a andar. Então nós sonhamos e nós desejamos e nós oramos e nós pedimos a Deus que aqui nessa igreja o Senhor levante parteiros que acreditam em nós e acreditam por nós, que acreditam em você e acreditam por você. Aquele dia que você perdeu as esperanças, perdeu a fé e você fala assim: meu Deus, eu acho que não vou conseguir. Que você receba um tapinha no ombro assim e diz: ei, continua caminhando, continue acreditando, continue confiando, continue descansando, porque Deus pode fazer um milagre. A Bíblia diz que Lázaro já estava 4 dias morto, trancado em um túmulo. E quando Jesus disse: Lázaro, vem para fora, precisou de amigos para empurrar
a pedra para que Lázaro saísse. Parteiros são pessoas que tiram uma pedra para que você possa fluir. Parteiros são aquelas pessoas que tiram pedras para que você possa caminhar e voltar a viver. E não que lançam pedras em você, dizendo: olha aqui, ó, você errou, você falhou, você pecou. Mas parteiro, eles abrem a pedra e dizem: ei, você estava morto, mas vem, volta a viver. Ou você estava morto, meu irmão, vem, mas Deus tem planos na tua vida. Deus quer realizar sonhos na tua vida. Isso é o que nós sonhamos para essa igreja. Aleluia. No momento mais difícil da vida de Noemi, ela tinha perdido o marido, ela perdeu filhos e ela estava perdendo a sua identidade. Ela se chamava Noemi, que significa agradável, suave. Mas um dia, quando ela chegou em Belém, que as pessoas reconheceram ela, ela falou: ei, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque eu sou uma pessoa amargurada. Mara significa isso. Eu sou Mara, eu sou amargurada. Então não me chame mais de agradável, não me chame mais de suave, me chame de amargurada. Mas sabe o que acontece? Ruth não abandonou Noemi. No momento de mais tristeza, no momento de mais sensível que ela estava, Ruth não abandonou Noemi. Pelo contrário, Ruth viu a fraqueza de Noemi, mas não se escandalizou. Ruth viu que Noemi não estava bem, mas continuou lutando por ela. Sabe, nós oramos para que o Senhor nos faça ser como Ruth, que mesmo vendo a fraqueza dos nossos irmãos, mesmo vendo a humanidade dos nossos irmãos, continua acreditando no chamado dele, no que Deus tem para fazer na vida dele, através dele. Porque tem pessoas que se escandalizam quando vê a nossa fraqueza. Tem pessoas que acham que nós somos a vida toda pastores. Tem pessoas que acham que nós não somos humanos, somos semideuses. Sabe, mas que o Senhor levante pessoas para estar do seu lado, e que o Senhor te faça ser essa pessoa, nos faça ser essa pessoa que olha para o nosso irmão e diga: você errou, você falhou, mas eu continuo acreditando no chamado de Deus para a tua vida. Eu continuo crendo no que Deus tem para fazer na tua vida. O que você fez não é a sua identidade. Sabe, o erro que você cometeu não é a sua identidade. Você é muito mais do que isso. Você é muito mais do que isso. Então, eu me lembro que quando eu estava ali para ganhar os meus filhos, eu tive 4 partos. Dos 3, o Geisel acompanhou. E ele sabe muito bem que eu mantive a postura. Eu sentindo umas dores que só o sangue de Jesus, meu Deus. Mas eu mantive a postura. Não gritei, não berrei. Fiquei bem tranquila, mesmo tremendo de dor. Mas tem mulheres, e eu vi ali na sala, que elas perdiam a noção do tempo. Sabe, essas mulheres, elas não estavam preocupadas com as suas reputações. E elas pegavam as pernas, tinha uns que levantavam as pernas gritando. Elas gritavam tanto que o hospital todo ouvia, gente. Era desesperador. Teve uma que estava no meu primeiro parto, estava assim na minha frente, e ela entrava em desespero. Ela tirava a roupa, ela começava a pular, ela começava a abrir as pernas, colocar na parede, e ela entrava em desespero. Que eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Mas o interessante é que aquelas parteiras, elas estavam ali e elas não julgavam aquelas mulheres pelo aquele momento. Pelo contrário, elas entendiam que fazia parte do processo. Elas entendiam que faziam parte das dores dela. E ao invés delas mandarem ficar quieta, cala a boca, fazer isso, elas impulsionavam. Vai, mãezinha, põe mais força. Vai nascer. Vai, mansinhas, aguenta firme, daqui a pouco nasce. Vai, mãezinha, olha, aguenta. Eu me lembro que chegava algumas e ficava ali alisando o cabelo, alisando a mão, dando carinho. Porque elas entendiam que o papel delas não era matar, mas era fazer a vida
ser gerada ali, sabe? Era fazer com que aquela criança viesse ao mundo. E o nosso papel é esse, como igreja, como parteiros do Senhor. Não é usar palavras para matar outros, mas é mesmo em meio a momentos de dores, mesmo em meio a momentos de fraquezas, mesmo em momentos de fragilidades, que possamos ser como aquela parteira dizendo: ei, aguenta firme, está perto de nascer. Aguenta firme, o propósito de Deus vai se cumprir na tua vida. Olha, não para agora, não desista agora. Vai, prossiga, vai avante. Jesus está contando contigo. Esse é o nosso papel como igreja, como parteiros espirituais. É fazer com que haja vida e não morte. E parteiros são para abençoar outras pessoas. Uma parteira, um parteiro, ele não se preocupa em fazer seu nome. Ele quer trazer para o mundo novos nomes. Sabe, ele não se preocupa. Eu preciso me aparecer. Eu preciso fazer. Não, ele só se preocupa em que pessoas deem a luz. Só que quando nós fazemos para Deus sem querer nada em troca, Ele nos recompensa. E a Bíblia diz que Deus recompensou aquelas mulheres. O Senhor deu famílias para elas. Todas as vezes que nós fazemos algo para o Senhor sem querer nada em troca, Ele nos abençoa, Ele nos recompensa. E que a nossa vida seja para abençoar outras pessoas. Amém? Nós fazemos parte da linhagem de Abraão. Nós fazemos parte da família de Abraão. E a promessa de Deus para Abraão, em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, foi assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E tu serás uma bênção. Não, você não vai precisar matar outras pessoas. Você não vai precisar ser um coveiro espiritual. Não, você vai ser uma bênção. Você vai ajudar a dar vida a outras pessoas. Você vai trazer vida a outras pessoas. Essa é a promessa de Deus para a igreja. Esse é o sonho de Deus para a igreja. Esse é o sonho de Deus para a palavra verdadeira. Sermos uma bênção na vida de outras pessoas. Sermos uma bênção na vida daqueles que estão do nosso lado. Sermos uma bênção. Chega de ser coveiro. Chega. É tempo de nos levantarmos como parteiros e dizermos para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, me usa. Usa-me para trazer vida a outras pessoas. Usa-me, Senhor, para ajudar aqueles que estão pensando em desistir, a dizer: ei, Jesus conta contigo, conta comigo também, porque eu quero te ajudar nessa caminhada. Você está disposto a ser uma bênção? Você está disposto a ser um parteiro, uma parteira? Você está disposto a dizer para alguém que está dando a luz, que está sofrendo dores de parto, está pensando em desistir, em parar, dizer: ei, você consegue, vai, força, você consegue. O Senhor nesse tempo está convocando parteiros e parteiras para ajudarem outros a darem a luz. Sabe, o Senhor nesse tempo está levantando homens e mulheres para ser bênçãos na vida de outras pessoas. Que não se preocupa com o seu nome, porque entende que quando chegar o seu tempo, nosso tempo, é Deus quem vai falar, é Deus quem vai soprar. O que importa antes é obedecer o Senhor. O que importa antes é fazer a vontade do Senhor. E o restante, é Ele que sabe, vai fazer e vai agir. Quantos parteiros nessa noite estão aqui? Quantos parteiros estão dizendo assim: Senhor, pode contar comigo. Eu não quero ser coveiro na vida de ninguém. Eu não quero ser coveiro na vida de ninguém. Eu não quero matar ninguém, Senhor, com palavras pesadas. Eu não quero matar ninguém com faltas de fé. Eu quero ser um instrumento de cura na vida de outras pessoas. Que o Senhor te levante como um parteiro, uma parteira espiritual, para ajudar a dar vida aonde o inimigo já decretou morte,
Que o Senhor te use como um parteiro, uma parteira espiritual, para trazer vida onde o inimigo disse: não vai nascer, não vai gerar, não vai viver. Você vai dizer em nome de Jesus: vai viver sim, em nome de Jesus, a vida sim. Chegou o tempo do Senhor, um tempo de honra para essa igreja, mas nós precisamos viver ela em sua plenitude. Se for preciso, desconecte de quem é coveiro, não se torne um também, mas seja um parteiro na vida das pessoas. E eu oro para que Deus prepare uma cifra e uma puá para estar do seu lado. Oh Senhor, prepara, Senhor. Prepara uma cifra e uma puá para estar do lado do pastor. Prepare uma cifra e uma puá para estar ao lado da Mariana, da Cida e de cada um de nós. Oh, prepare uma cifra e uma puá para estar do lado da Ilana e dizer: ei, vai nascer sim, vai dar vida sim. Nesse novo tempo o Senhor está nos chamando para sermos parteiros espirituais e declarar vida onde existe morte. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você, aleluia. Aleluia. Senhor, nós nos rendemos ao teu propósito, Senhor. Nós nos rendemos ao que o Senhor está fazendo nesse tempo, Pai. Nós nos rendemos à tua vontade. Nós nos rendemos ao teu querer. Nós nos rendemos ao teu propósito, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a vivermos aquilo que o Senhor tem feito nesse tempo. Eu sei que o Senhor tem levantado uma geração de parteiros espirituais que vão trazer vida aonde o inimigo já declarou que existe morte. Eu sei que nesse tempo o Senhor tem levantado uma geração de pessoas que tem sido usado pelo Senhor para trazer vida aonde já existe morte. E nós te pedimos: usa-nos, Pai. Usa-me, Senhor, usa a minha vida. Oh, usa a minha vida, Senhor. Usa os meus irmãos nessa noite. Nós não queremos ser coveiros, não. Nós não queremos ser coveiros na vida de ninguém. Mas nós queremos abrir a nossa boca para liberar bênçãos, para declarar vitórias, para declarar o mover dos céus, para declarar aquilo que o Senhor está fazendo. Jesus, não deixe que as minhas palavras sejam palavras de morte na vida de ninguém. Não deixe que as minhas palavras sejam palavras que fazem alguém retroceder, paralisar. Oh Deus, mas as palavras que saem dos meus lábios, que sejam palavras de vida. Oh, que sejam palavras de vida. Em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, nos ajude a sermos parteiros espirituais na vida de outras pessoas. Que não venhamos ter inveja se eles estão gerando e ainda não geramos. Que não venhamos ter inveja, Pai, se o meu irmão está gerando e eu ainda não consegui gerar. Eu entendo que há um tempo de Deus para todas as coisas. E eu entendo que quando chega o tempo do Senhor, nada e ninguém consegue impedir, nada e ninguém consegue paralisar. Oh.
sentir confortável, eu quero te convidar a colocar nas suas mãos sobre a tua cabeça agora. E eu quero te convidar a fazer essa oração comigo nessa noite. Diga para o Senhor: Senhor, me faça um parteiro espiritual. Eu quero trazer vida onde já existe morte. Que as palavras que saírem dos meus lábios sejam fonte de vida para outras pessoas. Que o meu